Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado novamente a todos que estão aqui acompanhando e assistindo. Espero que vocês estejam entendendo, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar todos esses raciocínios e que esteja sendo de ajuda para vocês nas aulas, na feitura dos trabalhos, nas atividades como um todo. Bom, seguinte, essa vai ser a última live do bimestre, do terceiro bimestre, então nós, depois de hoje, só voltaremos com a live de novo no quarto bimestre, aí para já fechar o ano, com relação a detalhes sobre a volta à rotina presencial. Eu ainda não tenho esses detalhes, ainda está tudo muito incerto, então não consigo dar maiores explicações sobre isso. Como ninguém mandou nenhuma dúvida, então eu vou dar seguimento à matéria. Mas antes de dar seguimento à matéria, eu preciso explicar um conteúdo novo que está no Classroom. Acredito que alguns de vocês, se não todos, já devam ter tido contato, que é a nossa avaliação bimestral. Vou projetar minha tela, para vocês poderem acompanhar. Aqui. Ótimo. Bom, então é esse conteúdo que vocês têm novo ali no Classroom, né? Então é o seguinte, novamente é uma avaliação de fechamento de bimestre para a gente poder inteirar a nossa nota bimestral. É uma avaliação, obviamente, ela é individual, ela vale aqui 4 pontos, como está aqui assinalado. A data de entrega é 2 de outubro, ou seja, vocês têm aí um tempo para poder fazer, então eu quero que façam com calma, eu quero que vocês reflitam, que pensem bem no que vão fazer, porque essa atividade ela é mais uma atividade reflexiva do que uma atividade conteudista. E o que vocês deverão fazer? Eu quero que vocês redigam um texto, um artigo de opinião, abordando os principais aspectos debatidos no conteúdo bimestral, mas, sobretudo, refletindo com base no seguinte tema: tempo é dinheiro. Uma frasezinha que nós já ouvimos falar diversas vezes ela já foi colocada para nós em diversas circunstâncias, e então eu gostaria que vocês refletissem com base nessa frase, refletissem com base nas discussões que nós tivemos em sala de aula, refletissem com base na vida de vocês, já que muitos estão, além de acompanhar essas aulas remotas, né, à distância, vocês também estão trabalhando, estão tendo que complementar a renda da casa de vocês, o sustento, ter um dinheiro para vocês poderem se manter nos seus entretenimentos, nas diversões, nos confortos que vocês queiram adquirir. Então, muitos de vocês já estão inseridos nessa questão do mercado de trabalho. E vocês veem que o tempo, muitas vezes, ele é convertido ou transformado em dinheiro. Só que o tempo, ele não se fraciona, né? Se vocês forem perceber, ele não se fraciona em tipos de tempo. O que nós temos apenas é tempo. O tempo de relógio, o tempo de vida, o tempo do dia a dia, da rotação do planeta, e pasmem, não é plana a Terra. Então, nós temos a contagem de tempo desse mundo que nós vivemos. E a maneira como nós lidamos com esse tempo pode transformá-lo em dinheiro ou não. Então, é isso que eu quero que vocês reflitam. Nesse tempo é dinheiro. Como é uma redação e é um exercício de reflexão, a única coisa que vocês devem obedecer aí são alguns parâmetros e regras já combinados previamente. Digitada a redação, formatada conforme as regras textuais previamente passadas, fonte Arial número 12, alinhamento justificado, que é aquela que chega até o final da linha, seguindo todas as margens, ter no mínimo 15 linhas, não tem máximo de linhas, vocês podem escrever o quanto vocês quiserem, o quanto vocês sentirem à vontade. Só que tem que ser um texto coeso de começo, meio e fim. Eu não estou pedindo para abordar nenhum aspecto específico do conteúdo bimestral. Eu quero que vocês reflitam com base no conteúdo bimestral e nesse tema, nessa frase: tempo é dinheiro.
para auxiliar vocês nessa reflexão, eu coloco aqui como sugestão uma entrevista do senhor José Mujica, o ex-presidente do Uruguai, na época que ele deu essa entrevista para esse documentário chamado Human. Ele ainda era presidente do Uruguai. E ele falou algumas coisas interessantes. Bom, vamos continuar a nossa matéria. Vamos finalizá-la, né? E nós temos aqui os slides que nós estamos acompanhando o conteúdo. Está aqui projetado para vocês. Bom, a gente viu a origem do termo logo lá nas primeiras aulas, né? Que já é um termo antiguíssimo, a palavra trabalho. Ela vem da palavra latina, tripalium, que era um antigo instrumento de tortura. Nós acompanhamos a trajetória histórica dela, né, na Grécia Antiga, um trabalho embrutecedor da alma humana, porque quem trabalhava não tinha tempo para filosofia. Na Roma Antiga, uma sociedade altamente escravagista, então o trabalho ele era delegado principalmente as piores tarefas aos escravos. Na Europa medieval, nós não temos escravidão, mas nós temos uma pirâmide hierárquica social, na qual no topo estão os religiosos, os mais ricos, os nobres, abaixo deles estão os guerreiros, né, os militares, e abaixo de tudo isso estão todos os trabalhadores, os campesinos, trabalhadores medievais, que sustentam toda a pirâmide econômica. Na Idade Moderna, já há um repensar dessa noção negativa do trabalho, porque na Idade Moderna, com o advento do capitalismo, de um sistema econômico visando o acúmulo de capital, a geração de capital e o estímulo para o trabalho, para cada vez se ter mais consumo, mais produtos, mais matérias-primas, então você tinha que mudar essa visão do trabalho. Isso já na Idade Moderna. E ainda na Idade Moderna, nós tivemos também o advento do protestantismo, da teoria de Max Weber, que nós falamos na aula passada. O protestantismo, ele entendia, e algumas correntes ainda entendem, que a prosperidade econômica e a dedicação ao trabalho, elas são caminhos para a salvação divina e para a evolução espiritual. Então, o trabalho, ele deixa de ser visto como uma atividade repugnante, o enriquecimento, a riqueza, deixa de ser visto como algo pecaminoso para se tornar um atributo de salvação divina. Isso é um pensamento, isso por conta de um pensamento religioso, né, da corrente protestantista. Fora isso, né, a questão da ideologia capitalista, né, que ela institui um pensamento de que o trabalho é algo fundamental para a realização individual e social, ou seja, quanto mais você trabalha, mais você cresce na vida e tudo mais. Nós vimos as teorias de Karl Marx, na qual ele examinou esse universo do trabalho procurando entender economicamente como que funcionavam as sociedades, e ele estudou desde as sociedades pré-capitalistas, mais antigas, até a sociedade em que ele viveu, ali no século XIX, especificamente na Europa do século XIX, que já era uma Europa altamente e aceleradamente industrial. E aí ele começa a definir algumas coisas, como, por exemplo, a divisão da sociedade em classes, ela é dividida por conta da posição que o sujeito ocupa. Se ele é um patrão, então ele é um dono dos meios de produção. Se ele é um empregado, então ele não é dono dos meios de produção. Por meios de produção, nós temos máquinas, ferramentas, terras, matéria-prima, a empresa como um todo. E ele identifica também 3 elementos, né? Que é o trabalho, a força de trabalho e o objeto de trabalho. Esses 3 elementos, eles são fundamentais para que exista o trabalho e para que essa pirâmide econômica do capitalismo se mantenha, na qual a base da pirâmide se dá pelos trabalhadores, os não proprietários dos meios de produção, e o topo da pirâmide se dá pelos proprietários dos meios de produção, ou seja, os burgueses, os patrões, né, os mais ricos, inclusive controladores de governos, pensamentos, etc. O trabalho na sociedade capitalista, ele é visto como um objeto de valores de troca, por isso paga-se um salário ao seu empregado, né? Toda mercadoria gera um valor, e esse valor excedente ao custo de produção é chamado de lucro,
Mas, principalmente, a maneira como um capitalista ganha dinheiro é através da mais-valia, que seria a exploração do trabalho, do tempo de trabalho desse trabalhador. Todo trabalhador, ele produz algo. Esse algo que ele produz possui um valor. Numa contagem de tempo, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal, ou até mesmo diária, ele produz um valor X com o seu trabalho. Esses produtos produzidos possuem também um valor de venda, que serão muito superiores ao valor que é pago a ele enquanto salário. Então, se em um mês de trabalho, esse trabalhador, que seja um trabalhador de uma fábrica de celulares, um único trabalhador é responsável por, em um mês de trabalho, produzir 1.000 celulares. Cada celular custando R$ 1.000. Eu não sou bom em matemática, mas faço uma conta a vocês. Qual é o valor total que esse único trabalhador produziu em produtos, em mercadorias? Se for analisar a diferença do total de produção dessa pessoa, 1.000 celulares a R$ 1.000 cada celular em um mês, o salário dele, digamos que esteja girando ali em torno de R$ 2.500, que seja R$ 3.000. Ele produziu muito mais do que ele ganhou. Então, essa diferença do tanto que ele produziu para o tanto que ele recebe pelo fruto do seu trabalho é chamado, na teoria de Karl Marx, de mais-valia. E a mais-valia ela pode se apresentar de duas formas. A mais-valia absoluta, que seria aumentando as horas trabalhadas, porém pagando o mesmo tanto, forçando o trabalhador a produzir muito mais, já que ele trabalha mais horas, ou a mais-valia relativa, que seria criando condições para que ele trabalhe mais, para que ele produza mais com ferramentas tecnológicas de trabalho. Então, você equipa a sua fábrica para que o trabalhador renda muito mais. No entanto, ele rendendo muito mais, ele continua ganhando o mesmo que sempre foi pago a ele. Na teoria de Weber, ele partiu do ponto de vista cultural para entender essa dinâmica capitalista. E ele percebeu aquilo que eu já tinha falado para vocês, da questão que houve uma mudança dos valores e atitudes graças ao surgimento do protestantismo. Então, surge uma nova religião, com uma nova perspectiva, e essa nova perspectiva, ela acrescenta uma maneira diferente de se entender o mundo do trabalho. Essa maneira diferente de se entender o mundo do trabalho favorece ao capitalismo, que era uma doutrina econômica e social voltada para o acúmulo de renda, para o enriquecimento, para o lucro, para a mercadoria. Então, um pensamento religioso que incentiva o enriquecimento e incentiva o trabalho como sendo atributos divinas ou de elevação espiritual, isso é perfeito para um sistema econômico que precisa que as pessoas trabalhem, produzam e consumam. E aí nós temos também a teoria de Durkheim. Tudo isso na aula passada, tá? Na teoria de Durkheim, ele já procura entender a sociedade nas suas estruturas e nas suas estruturas de funcionamento, né? Então, ele entende que a sociedade ela está organizada em torno de uma divisão social do trabalho, que pode ser mais ou menos intensa. E o que faz com que as pessoas estejam conectadas dentro de uma sociedade, mantenham-se unidas, é um termo chamado solidariedade, que não tem nada a ver com ações altruístas, religiosas, com bondade, nada disso. Mas solidariedade no sentido de conexão com outra pessoa. Solidariedade no sentido de necessitar de outra pessoa dentro de um mecanismo de funcionamento social. Quanto mais especializada é a divisão social do trabalho, maior exige que seja a solidariedade entre os seres. E em sociedades diferentes pode existir solidariedade diferentes. Por exemplo, em sociedades pré-capitalistas ou sociedades consideradas tribais, mais simples, menores e tal, mais rudimentares, a solidariedade é chamada de mecânica, na qual possui-se ali um alto teor moral controlando todos esses indivíduos e uma identificação muito forte com tudo o que há nessa sociedade.
Por quê? Não se há uma alta especialização das funções. Há uma divisão. Ok, divide-se as funções dentro de uma tribo, mas não uma divisão ultra especializada, como é o caso das sociedades que nós vivemos, por exemplo, que já são sociedades consideradas capitalistas e que possuem uma alta divisão do trabalho. Então, se vocês forem, por exemplo, tiverem algum dia a oportunidade de visitar fábricas, vocês vão ver que, às vezes, existem pessoas especializadas para cada lado de uma peça diferente. Ou então, se vocês, por exemplo, forem pesquisar, vocês vão ver que existem médicos que são especializados em partes do corpo diferente ou em lados do corpo diferente. Pé direito, pé esquerdo, membros direitos, membros esquerdos, membros inferiores, membros superiores, cavidade torácica, crânio. Então, altas especializações. Isso faz com que, com altas especializações, a divisão social seja maior, ou seja, são mais indivíduos trabalhando em múltiplos setores. Isso faz com que esses indivíduos eles fiquem interdependentes uns dos outros, ou seja, eles possuem ali seu campo de atuação. Ok, eles sabem o que eles têm que fazer, mas eles são dependentes de outro, que de repente possui uma ligação com aquilo que ele faz. Portanto, sociedades assim, mais complexas e mais divididas, elas possuem uma necessidade de que a solidariedade e o controle social entre essas pessoas no campo do trabalho seja altamente intensificado, para que não exista o risco da anomia, ou seja, da não identificação com as regras sociais e, consequentemente, da sociedade cair em completo caos generalizado. Tudo isso que eu acabei de falar são conteúdos da aula passada, das aulas passadas, né? Seguindo, agora conteúdo novo. O que são os métodos de racionalização do trabalho? Bom, seguinte, sempre houve uma preocupação por parte dos grandes burgueses, dos grandes pensadores da economia, de mercado e tudo mais, em melhorar todos os métodos para se produzir, se trabalhar, consequentemente se ganhar dinheiro, né? É aquela coisa, né? Quem tem dinheiro sempre quer mais. Então, começou a se haver uma preocupação lá pelo século XIX em pensar e desenvolver métodos para que o trabalho fosse mais rentável, para que o trabalho fosse racionalizado em uma quantidade de tempo específica e ele continuasse rendendo ao mesmo tanto. Quando surge essa noção de trabalho e a interação entre trabalhadores e empregadores, né, ou empregados e empregadores, como queiram dizer, lá para os confins da Revolução Industrial na Inglaterra, não há nenhuma lei trabalhista que regulamente o trabalho. Então, muitas fábricas funcionavam 24 horas por dia sem pagar adicional noturno, sem pagar seguro-desemprego, sem pagar nenhum tipo de direito, porque não existiam direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas eles vão ser efetivamente conquistados na base de luta, porrada e sangue derramado por parte dos trabalhadores a partir do século XIX. Nós estamos falando da Revolução Industrial do século XVIII, já para o século XIX. Né, o surgimento de máquinas, os grandes empreendimentos industriais e tudo mais. Então, houve um grande período aí, uma lacuna muito grande de alta intensificação da exploração trabalhista, né, por parte dos burgueses, né, explorando os trabalhadores, né, os mais paupérrimos, né. Quando há esse advento das leis trabalhistas e um controle mais rígido do que pode, do que não se pode fazer numa empresa, de qual salário que se tem que pagar, quais direitos o trabalhador tem, etc., houve também uma necessidade por parte dos burgueses em racionalizar o trabalho, pensar o trabalho, organizá-lo de forma coesa para melhorar tanto a administração quanto o controle de seus empregados, mas principalmente aumentar o fluxo de produção. Então, a partir da segunda metade do século XIX, desenvolveu-se uma área de conhecimento científico fundamentada em um conjunto de normas e funções que visavam organizar o espaço produtivo. Dentre muitas teorias e formas de organização do trabalho, destacam-se 3 métodos mais conhecidos. O
Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, por ordem cronológica de surgimento. Primeiro o Taylorismo, depois o Fordismo e o Toyotismo. O que é o Taylorismo? Bom, três diversas teorias que surgiram, ganhou destaque a do engenheiro norte-americano Frederick W. Taylor, que propunha estratégias de gerência da produção baseados em rigoroso controle de tempo, especialização das atividades, separação entre planejamento e execução das atividades e remuneração por desempenho. Como que funcionava essa ideia do Taylor, né? Do Taylorismo como um todo? Primeiro de tudo, controle rígido do tempo, né? Então, os trabalhadores, eles trabalhavam literalmente com um olho no relógio, olhando diretamente para o relógio. Existia tempo específico para parar para o almoço, para voltar do almoço, para começar o trabalho, para parar o trabalho. Tudo era um controle rígido específico de tempo. Troca de turnos tinham que ser cronometradas, sincronizadas, de preferência com perfeição. Então, o controle do tempo, né? Talvez daí venha essa ideia do tempo é dinheiro. A especialização das atividades funcionava o seguinte, em que cada trabalhador ele era um especialista na sua área. Então, se o cara está lá, num determinado ponto da esteira de trabalho dele, ele tinha que ser um especialista naquilo que ele faz. Se a função dele é girar um parafuso e bater com o martelo, ele tem que ser um especialista naquilo. Ele tem que ser perito naquilo, para que ele consiga fazer aquilo com o máximo de precisão possível. Separação entre o planejamento e a execução das atividades. Isso era o seguinte, criou-se finalmente os cargos de gerência, os cargos de gerenciamento. Então você tinha ali pessoas específicas que ficavam controlando e planejando a execução das atividades. Os trabalhadores, né, o chão de fábrica, o povão que estava ali batendo martelo, né, levando coisas para cima e para baixo, carregando peças, girando parafusos, etc. Ok, esses são os executores das atividades, o chão de fábrica. Agora, os gerentes são aqueles que estão controlando todo o processo produtivo, planejando, fulano, se desloca para aquele setor, cicrano, vem para cá para cobrir a falta do cara que morreu, que está no médico, sei lá. Então, houve uma separação entre planejamento e execução. Criou-se o cargo de gerência. E a remuneração por desempenho. Ok, você vai ganhar o seu salarinho, né, que é uma miséria, que é uma desgraceira, vai. Mas, se você bater a meta, se você se dedicar, fizer hora extra, você recebe um extra. Ou seja, quanto melhor for o seu desempenho, mais grana você vai ganhar. O objetivo desse sistema organizacional, ou seja, um sistema feito para organizar, chamado de Taylorismo, era o aumento da produtividade por meio de mecanismos que ao intensificarem o ritmo de produção, aumentavam o lucro dos capitalistas. Ou seja, o objetivo era sempre produzir mais. Literalmente, o trabalhador que se foda. Fordismo. O Fordismo, ele foi interessante, porque ele pegou a ideia do Taylorismo e aplicou especificamente numa empresa chamada de Ford Motor Company. Seu precursor, o Sr. Henry Ford, proprietário da Ford Motor Company, nos Estados Unidos, inovou o cenário industrial a partir de 1914 ao produzir modelos padronizados em grandes quantidades, o que barateava os custos de produção, visando o consumo em massa. A grande sacada do Henry Ford, logo em 1914, foi o seguinte, ele pensou, tá, carros são caros, carros são máquinas grandes, pesadas, tecnológicas, caros. Por que eu não dou um jeito de fazer um modelo de carro um pouco mais barato, na qual todo mundo vai consumir? O famoso carro popular. Aquela coisa que é um pouco mais acessível do que um carro de luxo, né, um carro de alta performance, mas, de modo geral, as pessoas vão poder consumir. São mais pessoas consumindo, por mais que seja um produto um pouco inferior a um produto de luxo, um produto de alta performance. Ainda assim, são mais pessoas consumindo. Isso fazia com que essa produção em larga escala, baseada no método de organização taylorista,
Barateava o custo de produção. Por quê? Ao invés de você ter que comprar peça por peça específica para um carrinho de luxo ou alto padrão, você vai comprar agora peças em largas escalas que servem para múltiplas coisas em múltiplos tipos de carro diferente, ou num carrinho padronizado que qualquer um vai poder consumir. Então você barateia a sua produção. Você barateando a sua produção, você consegue colocar mais rápido esses produtos no mercado para eles serem consumidos. E são produtos também mais baratos em comparação com carros de luxo, carros de alta performance e tudo mais, né? Para tudo isso acontecer, foi criado a famosa linha de montagem em série, na qual os trabalhadores se fixavam em seus postos, então eles ficavam ali parados numa linha de montagem, que era uma gigantesca esteira, que ficava rolando sem parar. A peça chegava na frente dele, ele executava uma função, aperta o parafuso, baixa o martelo, faz alguma coisa, a linha de montagem corria, né? Os objetos se deslocavam nas esteiras e não os trabalhadores se deslocavam até os objetos. Isso foi uma grande sacada, na qual ele fixava o trabalhador ali e evitava o trabalhador perder tempo se deslocando. Ele obrigava que os objetos se deslocassem até os trabalhadores. Então, aquela coisa, né? O controle rígido de tempo. Cada trabalhador deveria ser especializado em uma única tarefa, com o ritmo ditado pela velocidade da linha de produção. Então, quem ditava a velocidade, além do relógio, era a esteira da linha de montagem. Se a esteira estava acelerada, correndo rápido, o trabalhador que se ferre, ele que acompanha o ritmo. E ele tem que ser especialista no que ele faz, mesmo que seja bater um martelo e apertar um parafuso. Continuando, ao repetir movimentos iguais, o operário atuava como uma peça da máquina, né? Ou seja, o trabalhador ele ficava alienado do conjunto do processo, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não sabia onde ia resultar aquela atividade dele. Ele sabia que ele estava numa fábrica de motor, uma fábrica de carro, tá? Mas qual carro ele está fazendo? Qual motor ele está fazendo? Ele não sabe. Então, o cara do começo da linha de produção, o cara do final da linha de produção, eles não têm noção do que acontece no total dessa fábrica. Acontece. No final de tudo, tem-se um carro montado. Seja um Calhambeque, seja um Mustangão fudido lá de alta performance. Mas o cara que está montando logo no comecinho, o cara que está no meio, o cara que está no final, eles não sabem como que se dá esse processo produtivo. Eles só sabem fazer aquilo na qual eles são colocados para fazer, naquele posto de trabalho deles, né? A linha de montagem vai correndo e eles vão executando a função, executando a função, executando a função, executando a função. Sempre a mesma coisa. Isso transformava o trabalhador, o operário, numa peça da máquina, né? Faltou um funcionário, morreu, está doente, foi viajar, se demitiu, substitui ele imediatamente, coloca outro no lugar, porque a linha de montagem não pode parar. Não sei se vocês lembram, mas tem um filminho muito famoso chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, e ele relata perfeitamente o que é tanto o Taylorismo quanto o Fordismo. Muito engraçado também. E por último, né, nós temos o Toyotismo. O que foi o Toyotismo? Ele foi desenvolvido pelo engenheiro Taishi Ohno, da Toyota Motor Company, né? O conhecido como Toyotismo tinha como características básicas a flexibilidade na produção, com capacidade de rápida alteração dos modelos a serem produzidos. Ou seja, não se produzia apenas um único modelo, você tinha vários modelos produzidos, uma base, obviamente, né, de produção, mas vários modelos a serem produzidos, ou seja, você oferecia coisas diferentes para o consumo das pessoas. Produção e entrega mais rápidas, sem necessidade de estocagem. O nome que ficou conhecido, essa produção e entrega mais rápida, ficou chamado de just in time, ou seja, no tempo certo. Você encomenda uma peça não, você encomenda um produto, um carro, uma Toyota, e eles te dão um prazo para ser entregue. Eles cumpriam um prazo à risca, justamente para fidelizar esse consumidor. Produção e entrega mais rápidas, né, sem a necessidade de estocagem. Então, eles produziam com base na demanda que chegava para eles. Chegou a encomenda de 10 carros, ok, vamos comprar exatamente as peças que precisa fazer esses carros. Não vamos precisar montar estoques gigantescos para montar carros aceleradamente todos os dias. Vamos montar conforme a nossa demanda.
baixos preços devido à lógica de empresa enxuta. Ou seja, a empresa ela era menor, não existia necessidade de muitos trabalhadores, um número reduzido de trabalhadores. Os trabalhadores eles eram especializados em tudo. Faltou um trabalhador no setor de montagem das portas. Tem alguém para se deslocar e saber fazer aquele trabalho. Então não existia a necessidade do trabalhador ser um alienado fazendo só aquela mesma coisa, aquela mesma montagem de peça. Os caras sabiam todo o processo produtivo. Isso ajudava, inclusive, a aperfeiçoar o produto, corrigindo imperfeições que aconteciam no comecinho da montagem, por exemplo. Porque se um cara que começa a montar o carro e vai se desloca para outro setor e vai montar outra coisa, comete algum erro, alguém do meio ou do final da linha de produção, do toyotismo, conseguia ter uma noção se estava certo, estava errado, se precisava melhorar ou se estava bom. Então, isso ajudava, inclusive, a prezar pela qualidade do próprio produto, né? Enquanto no sistema taylorista e fordista o trabalhador se tornava especialista em uma única, simples e rotineira função, né? Sempre apertando o parafusinho, batendo o martelinho, sempre naquela linha, né? O toyotismo desenvolveu a figura do trabalhador polivalente, ou multifuncional, responsável por várias funções. Os trabalhadores sabiam fazer tudo, tudo, tudo. Eles não eram só especialistas em apertar a porcaria do parafuso. Eles sabiam fazer tudo. Eles sabiam como que o carro era do motor até as últimas engrenagens e os detalhes de pintura. E outro fenômeno que surge com o toyotismo é o sindicalismo de empresa. Nele, o sindicato estabelece uma relação que favorece a aplicação de uma política sindical que tende a alinhar-se com a política de negócios da empresa. Ou seja, havia uma negociação direta entre empresa e funcionários, mediada, obviamente, pelo sindicato, mas havia uma política de boa vizinhança entre esses, né, entre os funcionários e entre a empresa, procurando agradar a todos os lados e apaziguar os ânimos de conflito entre trabalhadores e patrões. Então, essas são as 3 formas de racionalização do trabalho, né? O taylorismo, a primeira delas, né, esse controle rígido de tempo, especialização de atividades. O fordismo, que foi uma experiência taylorista, criado ali por Henry Ford, né, que depois se tornou uma febre nos Estados Unidos como um todo. E o toyotismo, que já foi uma superação ali do lado oriental da coisa, né? Pensando numa polivalência do trabalhador, numa empresa menor, numa outra maneira de se pensar os produtos e num outro tipo de sistema de linha de montagem, né? Na qual você iria repensar o sistema produtivo, mantendo, lógico, evidente, o lucro a ser alcançado, a ser obtido, mas sem toda essa sanha, essa necessidade do fordismo de produzir em larga escala, de vender em larga escala. Por exemplo, uma das desgraceiras que aconteceu com o fordismo foi justamente nas crises do capitalismo, né, que já foram várias, mas, por exemplo, na de 29, que eles tinham lá estoques e mais estoques de carro, peças e mais peças estocadas esperando para serem montadas, quebra-se toda a economia dos Estados Unidos. Em 1929, né, há o crack da Bolsa de Nova York, e o que eles vão fazer com esses carros? O que eles vão fazer com essas peças? Não tem o que fazer. Muitas delas ficaram abandonadas, foram vendidas a preço de banana, né? Viraram sucata. Empresas faliram inteira porque gastaram todas as suas reservas num estoque de peças para poder produzir e vender os seus produtos, e não se tinha retorno disso porque o mercado inteiro estava parado, porque ninguém tinha grana para comprar carro. Se as pessoas estavam muitas vezes sacrificando certos luxos, deixando de comer certas coisas para poder não passar fome com o básico, imagina comprar um carro. Né? Então, o toyotismo ele foi pensado justamente após essas crises do capitalismo, uma nova maneira de se produzir. Certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de valia e de ajuda para vocês. Qualquer dúvida, podem me procurar. Se for necessário, eu gravo outros vídeos, cito outros exemplos para a gente poder conversar. Mas aí eu dependo agora de vocês
fazerem as atividades, me procurarem para tirar as dúvidas e manterem contato comigo, beleza? Bom, vou ficando por aqui, por hoje é só, e até a próxima. Tchau, tchau.